nesse pós-jogo entre Atlético de Cajazeiras e 13, o Trovão Azul do Sertão arrancou uma vitória fora de casa, lá em Campina Grande, contra a equipe do 13, jogando em Campina Grande. 13 Atlético, o Trovão Azul do Sertão que saiu na frente, saiu aí com o gol dele do Leandro, numa bola cruzada do corredor esquerdo no corredor direito. Leandro pega de primeira, bate chapado rasteirinha no cantinho, balança as redes fazendo o Trovão Azul do Sertão Atlético de Cajazeiras 1, 13-0. Depois Jean, numa bola cruzada na área, na marca do pênalti, ele sobe no meio da defesa 13ana, cabeceia, não deu pro goleirão Robson, que viu mais uma bola entrar pra dentro da defesa da equipe do 13, fazendo o Atlético 2, 13-1. Veio aí, já foi na reta final do primeiro tempo, veio aí um início do segundo tempo, aonde o 13 veio pra tentar buscar uma reação, veio pra tentar reagir no jogo, e o Hugo acerta uma pancada de fora da área, fazendo o 2-1 para a equipe 13ana. Depois disso, a equipe do 13 de todas as formas tenta buscar o gol de empate, mas o goleirão Felipe, aos 22, faz uma defesaça, não deixando o 13 empatar, e já nos finalzinhos, aos 46, uma defesaça de videogame, o 13 tentando de todas as formas buscar o golzinho de empate, mas não conseguiu. O 13 que ficou mais com a bola, tentou mais, mas aí não conseguiu ganhar em casa. Só lembrando pro telenauta que tá chegando agora nesse pós-jogo, tá juntinho comigo, eu juntinho com você, que a equipe do 13, nas duas primeiras partidas, tinha vencido seus dois primeiros jogos, estava com 100% de aproveitamento. Já a equipe do Atlético, que tinha jogado aqui em Campina Grande, no Amigão, contra a equipe do Campinense, em 2 bolas paradas, acabou perdendo por 2-0 para a equipe do Campinense. Depois estreou em casa diante do seu torcedor contra a equipe do Sport de Patos, venceu por 1-0. E hoje, aqui, voltando a Campina Grande, pegando uma equipe invicta, que era a equipe do 13, que tinha tudo para terminar hoje aqui como líder do grupo, o Atlético o Atlético lambaçou a vida da equipe do 13 e se melhorou sua vida na competição, embolou a competição para todo mundo, que não tem nada a ver com isso. O campeonato do Paraibano tá muito difícil, muito disputado. A gente tá vendo aí as equipes que da primeira à sétima tendo chances e a oportunidade de classificação. Já vou trazer a tabela bem direitinho, mas por enquanto vamos continuar nessa pegada aqui desse jogo, que foi um jogaço entre 13 e Atlético, e trazer também as estatísticas desse grande jogo. As estatísticas já está aí, as estatísticas na telinha de casa pra você, né? Pra você já tá as estatísticas aí na telinha de casa, como foi esse grande jogo. A equipe do 13 teve 6 escanteios, um cartão amarelo para a equipe do 13. Já a equipe do Atlético teve só apenas 3 escanteios. The home team dominated possession with 91 attacks and 35 shots on goal. The precision is incredible tonight. No tempo, 3 cartões amarelos para o Atlético, 3 escanteios para o Atlético, um cartão amarelo para a equipe do 13, 6 escanteios para a equipe do 13. Aonde o 13 deu 11 finalizações, 2 foi em direção do gol, uma delas foi o gol, uma pancada de fora da área do Hugo, camisa de número 11, achou lá o cantinho do goleirão Felipe, que não deu, se esticou na bola, mas não conseguiu achar o gol, fazendo 13-1, Atlético 2. Já o Atlético deu 4 chutes ao gol, desses 4 chutes conseguiu converter 2 e balançar as redes pro gol. Pra você ver a discrepância, a equipe do 13 ficou mais com a bola, tentou mais, deu 11 chutes ao gol, mas só 2 deles foi pra rede. Já a equipe do Atlético deu 4 chutes ao gol e 2 deles não só foi em direção ao gol, mas também entrou e balançou as redes aqui no estádio Amigão, em Campina Grande. A porcentagem de posse de bola, 66% de posse de bola para a equipe 13ana, 34% de posse de bola para a equipe atleticana. O Atlético que deixou o 13 ficar mais com a bola, jogar mais, dominar o jogo. O Atlético que se fechou, se segurou e conseguiu arrancar aqui essa vitória. Nas 4 oportunidades que foi, 2 delas converteu a gol e deixou o 13 jogar. O 13 que tentou, mas não balançou as redes, estava naquele de que a bola não quer entrar, né? Tem aquele de que a bola não quer entrar. E foi nesses dias aí que a equipe do Atlético, fora de casa, viajou do sertão paraibano para a capital para enfrentar a equipe
do 13 e venceu por 2-0, os 2 gols no finalzinho do primeiro tempo, o gol do Leandro fazendo o primeiro, o Jean fazendo o segundo. Já no início do segundo tempo, Hugo descontou para o 13 foi para cima, tentou de todas as formas, mas não conseguiu, a bola não quis entrar para a equipe treziana, e aí a equipe do Atlético vence o jogo na terceira rodada por 2-1. Os resultados, João, também nessa rodada, pro telenauta de casa que tá ligadinho com a gente, vamos trazer tudo o que aconteceu nessa terceira rodada. Nessa terceira rodada, entrou em campo no Almeidão, recebendo seu primeiro jogo do Paraibano, a abertura da competição no estádio Almeidão, na capital João Pessoa, paraibana de todos nós, recebendo aí, tava passando por uma reforma no gramado, recebeu seu primeiro jogo, um clássico já, que foi a final do Paraibano entre Botafogo e Souza, jogão que o Souza naquela época foi campeão em cima do Botafogo, mas agora na fase de grupo pela terceira rodada se enfrentaram novamente e acabaram empatando por 1-1, um Botafogo, um também Souza. Jogo no José Cavalcante, na cidade de Patos. Entrou em campo o Sport de Patos e Serra Branca. Melhor para a equipe do Serra Branca, fora de casa, arrancou uma vitória por 2-0. Sport de Patos 0, Serra Branca 2. Também entrou em campo no jogaço, onde a equipe do Pombal estava vencendo por 2-1, mas no finalzinho do jogo a equipe do Campinense conseguiu arrancar o empate e sair com o empate fora de casa por 2-2. Campinense 2, Pombal também 2. Jogão no José Cavalcante, na cidade de Patos. Nacional de Patos e Confiança acabaram empatando no jogo de 8 gols, 4 para cada lado, 4 Nacional, 4 também Confiança. Teve uma hora que o Confiança estava vencendo por 3-4, 4-3, mas aí o Nacional conseguiu arrancar um empatezinho no finalzinho, esse empate que deu a liderança para a equipe do Canarinho do Nacional de Patos. E o jogo que a gente acompanhou aqui, o último jogo da rodada, que entrou às 18 horas, já entrou um pouco mais tarde, comparação com Pombal e Campinense e Nacional de Patos e Confiança, que a gente estava acompanhando aqui, acabou durante a gente na transmissão. Aí, esse último jogo, então, entre 13 e Atlético, nessa terceira rodada do Campeonato Paraibano, deu Atlético, fora de casa, que venceu por 2-1. Como eu bem disse, 2 gols no primeiro tempo, gol dele, Leandro, depois do Jean. No início do segundo tempo, 13 de longe, Hugo desconta e faz o 2-1. Vem o segundo tempo, onde a equipe do 13 até tentou buscar o gol de empate, mas o Felipe, aos 22, faz uma defesaça e no finalzinho, aos 46, já nos acréscimos, não deixa a equipe do 13 empatar o jogo aqui no Amigão, em Campina Grande, encerrando Botos 13, 1, Atlético 2, aí é os resultados dessa terceira rodada. E como foi que ficou, João, essa tabela no Campeonato Paraibano? Como foi que ficou essa tabela aqui no Campeonato Paraibano? Já tá aí pro telenauta de casa. Então a tabela do Campeonato Paraibano ficou da seguinte forma: o líder Nacional, ao empatar o jogo já no finalzinho contra o Confiança por 4-4, garante 7 pontos em 3 jogos, tem 2 vitórias e um empate, 7 pontos, líder Nacional. O 13 em segundo lugar tinha tudo para ir dormir líder e ficar com 100% de aproveitamento, mas o Atlético quebrou essa hegemonia e venceu por 2-1. O 13 perde em 3 jogos, tem 2 vitórias e 1 derrota, tem 6 pontos, segundo colocado. Em terceiro lugar, a equipe do Serra Branca, que 3 jogos tem 2 vitórias e 1 derrota. Em 3 jogos tem 2 vitórias e 1 derrota, tem 6 pontos a equipe do Serra Branca. Em quarto lugar, tem a equipe do Atlético de Cajazeiras, que embolou o grupo, entrou na fase de classificação, foi a 6 pontos em 3 jogos, tem 2 vitórias e 1 derrota, tem 6 pontos. Quarta colocada, a equipe do Trovão Azul do Sertão, entra na fase de classificação. Que paraibano é esse, meu amigo? Todo mundo embolado, é um pontinho para a liderança. E pro sétimo colocado, pro primeiro, a diferença é só de um jogo. Tá muita equipe aí brigando por essas 4 vagas. O Atlético entra em quarta colocação nessa terceira rodada com 6 pontos em 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Em quinto colocado tem a equipe do Botafogo. Em 3 jogos tem uma vitória, 2 empates, tem 5 pontos na bagagem. Quinta colocada. Em sexta colocada, a equipe do Souza tem 4 pontos em 3 jogos, tem uma vitória, um empate e 1 derrota. A equipe do Souza com 4 pontos. Em sétimo lugar tem a equipe do Campinense também com 4 pontos.
3 jogos, tem uma vitória, um empate e uma derrota em 3 jogos, tem 4 pontos. As 3 últimas brigando ali para não cair, o Sport de Patos tem 3 jogos, tem 1 pontinho, tem um empate e 2 derrotas. O Confiança em 3 jogos também tem 1 pontinho, tem 1 empate e 2 derrotas. O Pombal, última colocada, tem 1 pontinho, em 3 jogos tem 1 empate e 1 derrota. Aí as 3 últimas equipes que tem só apenas 1 ponto vão brigar por essas últimas 2 vagas para ver quem não cai no Campeonato Paraibano. Já do 7º ao primeiro, o 7º é a equipe do Campinense que tem 4 pontos, o primeiro é a equipe do Nacional que tem 7 pontos, a diferença de um joguinho. Todo mundo tem chance do 7º ao primeiro aí para brigar por apenas 4 vagas, e eu não tenho dúvida que esse Campeonato Paraibano vai ser difícil do começo ao fim. Só jogo difícil, não tem jogo fácil no Campeonato Paraibano. E claro, você acompanha tudo aqui ligadinho no canal Sport CZ, ligadinho aqui também. Vamos trazer toda uma retrospectiva de tudo que já aconteceu aqui no futebol paraibano, mas você tá no lugar certo. Vai lá, segue e compartilha que nos ajuda bastante. Fique informado sobre todas as notícias do esporte paraibano e cajazeirense, aqui junto com a gente. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo no canal Sport CZ. Junto com você na paixão pelo futebol amador. E vamos trazer uma retrospectiva de tudo que já aconteceu pelo Campeonato Paraibano até esse momento. Isso mesmo, vamos trazer toda uma retrospectiva nessas 3 rodadas do Campeonato Paraibano. A gente já falou da tabela, mas vamos também falar dos resultados. Na primeira rodada, Souza e Confiança, melhor para a equipe do Souza, que venceu por 3-0. No Amigão, em Campina Grande, a Campinense e Atlético se enfrentaram na primeira rodada, melhor para o Campinense, que venceu por 2-0. No Frasqueirão, em Natal, entrou em campo Botafogo e Sport de Patos, acabaram empatando por 1-1. No José Cavalcante, na cidade de Patos, Clássico do Sertão, Nacional de Patos e Pombal, melhor para o Nacional de Patos, 3-0. No Amigão, Serra Branca e 13 se enfrentaram, melhor para a equipe do 13, que venceu por 2-0. Na segunda rodada do Campeonato Paraibano, os resultados foram os seguintes. Na Toca do Papão, na cidade de Sapé, o Botafogo venceu Confiança por 1-0. No estádio Perpétuo Correia Lima, no Perpetão, na cidade de Cajazeiras, o Atlético venceu o Sport de Patos por 1-0. No Amigão, em Campina Grande, Serra Branca e Souza se enfrentaram, melhor para a equipe do Serra Branca, que venceu por 2-1. Também se enfrentaram no Amigão, em Campina Grande, Campinense e Nacional de Patos. Nacional, que viajou fora de casa, arranca uma vitória importantíssima, vencendo por 2-1. Campinense 1, Nacional 2. No Pereirão, na cidade de Pombal, entrou em campo Pombal e 13, melhor para a equipe do 13, que venceu por 2-1. Na terceira rodada, que foi essa rodada de hoje, a gente que acompanhou tudo aqui na íntegra, ao vivo, o gol saindo, eu trazendo para você de casa. Entrou em campo nessa terceira rodada no Almeidão, em João Pessoa, na capital. Estreia do estádio da capital, que estava passando por reforma no gramado, recebeu Botafogo e Souza. Jogo aí já foi final do Paraibano do ano passado, acabaram empatando Botafogo 1, Souza também. Na cidade de Patos, no José Cavalcante, recebeu Sport de Patos e Serra Branca, melhor para a equipe do Serra Branca, fora de casa venceu por 2-0, Sport 0, Serra Branca 2. No Pereirão, na cidade de Pombal, entrou em campo Pombal e Campinense. O Pombal, que estava vencendo por 2-1, cede o empate. A equipe do Campinense arranca o empate no finalzinho e acaba empatando por 2-2. Pombal 2, Campinense também 2. No José Cavalcante, na cidade de Patos, o Nacional líder, querendo mais que tudo ampliar, estava perdendo o jogo por 4-3, acaba arrancando o empate 4-4, jogaço. 8 gols, 4 para cada lado. Nacional 4, Confiança também 4. No Amigão, a última rodada, na terceira rodada do Campeonato Paraibano, no Amigão, em Campina Grande, entrou em campo 13 Atlético. Truvão venceu por 2-1, 2 gols no primeiro tempo. Leandro fez o primeiro, Jean o segundo. No início do segundo tempo, Hugo desconta, faz 2-1, 13-1, Atlético 2, pela terceira rodada do Campeonato Paraibano. A gente trazendo todo esse pós-jogo, já falamos dessa grande partida. Estamos agora passando aquele raio-x no Campeonato Paraibano, onde a gente trouxe tudo sobre a tabela. Também já trouxemos todos os resultados dessas 3 rodadas. E claro, vamos agora falar da próxima rodada, a quarta rodada do Campeonato Paraibano de 2026, que tem jogo na próxima quarta-feira, que vem agora. Entra em campo com
3 jogos na quarta e 2 jogos na quinta. Começando na quarta-feira, na Toca do Papão, na cidade de Sapé, nesta quarta-feira, dia 28 de janeiro, às 15 horas, às 3 horas da tarde, na cidade de Sapé, na Toca do Papão, entra em campo Confiança e Campinense. Confiança e Campinense se enfrentam na Toca do Papão, na cidade de Sapé, pela 4ª rodada. Também pela 4ª rodada do Campeonato Paraibano, nesta quarta-feira, dia 28 de janeiro, às 19h30, às 7h30 da noite, no estádio Marizão, na cidade de Souza. O Souza, jogando diante do seu torcedor, recebe a equipe do 13. Souza e 13 se enfrentam no Marizão, na cidade de Souza, pela 4ª rodada. Também entra em campo na quarta-feira, dia 28 de janeiro, às 7h30 da noite, na capital de todos os paraibanos, no estádio Almeidão, lá em João Pessoa, Botafogo e Pombal. Botafogo recebe o Pombal jogando em casa no Almeidão, em João Pessoa, pela 4ª rodada. Na quinta-feira, dia 29 de janeiro, às 19h30, às 7h30 da noite, no Amigão, na cidade de Campina Grande, entra em campo Serra Branca e Atlético de Cajazeiras. Serra Branca e Atlético de Cajazeiras se enfrentam no Amigão, em Campina Grande, nesta quinta-feira, às 19h30, às 7h30 da noite. Serra Branca e Atlético se enfrentando no Amigão, em Campina Grande. Para também fechar essa 4ª rodada do Campeonato Paraibano, na quinta-feira, dia 29 de janeiro, às 20 horas, às 8 horas da noite, na cidade de Patos, no José Cavalcante, o clássico patoense, Sport de Patos e Nacional de Patos se enfrentam pelo Campeonato Paraibano na 4ª rodada. Então, gente, essa próxima rodada no meio de semana, jogos na quarta e na quinta-feira, pela 4ª rodada do Campeonato Paraibano, entra em campo Confiança e Campinense, Souza e 13, Botafogo e Pombal, Serra Branca e Atlético, o clássico entre Sport de Patos e Nacional de Patos. E você acompanha tudo aqui ligadinho no canal Sport CZ, que vai trazer para você de casa o tic-tac da bola, os resultados, os gols, os confrontos. Então fica juntinho comigo, eu juntinho com você, nas emoções de mais um grande jogo, mais uma grande partida. Quero agradecer a todos vocês que ficaram na audiência, ligadinho comigo até esse momento, esse pós-jogo magnífico. Muitíssimo obrigado por você chegar junto. Quero agradecer a você de casa que deixou eu entrar na sua casa para levar as emoções do tic-tac da bola de mais um grande jogo pelo Campeonato Paraibano. 13-1 Atlético de Cajazeiras 2. Quero também que você puder ir lá seguir, compartilhar, que nos ajuda bastante. Finge que o ingresso do jogo é um joinha, é só um clique, pra você não custa nada, pra gente vale muito. E se Deus quiser, até a próxima. Fica com Deus e Nossa Senhora. Que Deus dê muita saúde pra gente, que dê muita saúde pra você, pra mim, pra minha família, pra sua família. Pra gente com saúde, a gente corre atrás e vai atrás e trabalhar muito. Então que Deus nos abençoe sempre. E fica com Deus e Nossa Senhora. Se Deus quiser, até a próxima. Bem-vindos à emoção do Esportes Cajazeirense. Vai começar mais uma transmissão ao vivo no Esporte CZ. Acompanha aí com a gente. Segue e compartilha, nos ajudando a crescer cada dia mais. Esse é o verdadeiro ingresso. Seguir o canal e compartilhar o jogo. Clique e apoie nosso trabalho, não custa nada pra você e faz toda a diferença pra gente. Segue, compartilha. É só um clique, não custa nada pra vocês e significa muito pra nós, os criadores. Campeonato Paraibano 2026. Fique informado sobre todas as notícias do esporte paraibano e cajazeirense, aqui junto com a gente. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo no canal Esporte CZ, junto com você na paixão pelo futebol amador.
Fique informado sobre todas as notícias do esporte paraibano e cajazeirense. Aqui junto com a gente. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo no canal Esporte CZ. Junto com você na paixão pelo futebol amador.